Então, vou mostrar para vocês como resolver essa atividade do roteiro 1 do CodeNighter, utilizando o Visual Studio Code, sincronizando diretamente com o repositório no GitHub. Então, o primeiro passo aí que a gente tem que fazer, né, o ponto 1 dessa atividade, é criar um novo repositório na sua conta do GitHub com o nome controle de gastos, underline o seu nome. Então, vou abrir aqui o GitHub, criar esse novo repositório com o nome controle gastos, underline o meu nome, no caso, vou deixar ele como público e vou criar esse repositório, tá certo? O próximo passo que diz aí na atividade é que a gente precisa copiar para esse repositório que a gente criou, né, fazer um clone, basicamente é isso, importar os códigos que estão nesse endereço, https://github.com/abalogs/codeniter3. Então, pela interface web aqui do GitHub, a gente consegue fazer essa importação, vindo aqui nessa última opção, que é Import Code from Another Repository. Então, vou clicar nesse botão de Import Code e digitar no endereço o endereço do repositório que a gente quer clonar, né? github.com/abalogs/codeniter3. E vou clicar no botão de começar a importação. Então, vamos aguardar aí a conclusão dessa clonagem. E uma vez concluída aí essa importação, o que é que a gente vai fazer? Vamos abrir o Visual Studio Code e a gente vai... aqui nessa parte inicial do Visual Studio Code já tem algumas opções, como abrir pasta ou clonar repositório. A gente pode escolher algumas dessas opções. Também clicando aqui no ícone dos arquivos, né, também tem essa opção. Abrir pasta ou clonar repositório. Então, a opção que a gente pode fazer é clicar aí nessa opção de clonar repositório. Qual que é o repositório que a gente quer clonar? A gente quer clonar o repositório que tem o nosso nome, né? O repositório que a gente fez a cópia. Então, o repositório que eu vou clonar vai ser o github.com/profilbalopes/controle de gastos _alba. É o da sua conta, né? E não da conta que você fez essa cópia. Então, vou copiar esse endereço e vou digitar na opção da clonagem aqui do GitHub, tá? Vou apertar Enter aqui no Visual Studio Code. Então, ele vai pedir para a gente escolher uma pasta para salvar esses arquivos. Eu vou salvar na minha pasta do Champ, tá? Então, C Champ htdocs, eu vou selecionar essa localização para os meus arquivos serem baixados, tá bom? Então, feito isso, vai ter sido concluída a clonagem do repositório e eu vou abrir aqui a minha pasta, tá certo? Então, nessa estrutura, tem todos os arquivos que estão lá que estava no repositório original e que agora está no meu repositório local. Então, próximo passo, vamos ver o que é que pede a atividade, o que é que pede a próxima ação aí. Então, a próxima parte da atividade pede que a gente crie um novo controller com o nome de gastos, tá? Isso aí também foi feito na última aula da gente, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz para criar o controller gastos. Então, vou voltar aqui no Visual Studio Code. A parte de criar controller vai estar sempre dentro da pasta Application, dentro da pasta Controller. Por padrão, a gente tem aí o controller Welcome, e a gente vai criar uma cópia desse controller, tá? Então, vou copiar aqui o código, pode ser feito assim, ou pode ser salvar como, né? Eu vou criar aqui, vou copiar esse código, e vou criar aqui dentro da pasta controller, eu vou criar um novo arquivo chamado gastos.php. E vou colar aqui o código do meu controller, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o nome do meu controller, que eu copiei lá do Welcome, eu vou trocar ele para gastos, tá certo? E vamos ver o que é que mais que é pedido aí na nossa atividade. Então, ele pede que o método index carregue uma view chamada listar gastos.
Então, atualmente, o nosso método index está carregando o welcome message, que é a view lá do outro controller, mas agora a gente quer que carregue a view listar gastos, certo? Então, vou salvar aqui o meu arquivo. O que é que pede mais? Crie a view listar gastos, que possua uma tabela com datas, descrições e valores de gastos de um estudante. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para criar a view? Já criamos o controller, agora a view a gente tem que ir na pasta de views, certo? Então, aqui na pasta de views, eu vou criar um novo arquivo chamado listar gastos.php, né? O que é que a gente vai fazer nessa view de listar gastos? Vamos criar aqui uma parte HTML, né? Uma estrutura HTML, que ela vai ter uma tabela com linhas e colunas, que vai ter data, descrição e valor. Né? E eu vou fazer isso aqui com algumas informações de alguns gastos que um determinado estudante teve, como dia 20/2/2021, ele gastou com transporte. O valor foi R$4. Dia 21/2/2021, ele gastou com um lanche. O valor foi R$3,50. R$3,50. E dia 22/2/2021, ele gastou com um remédio para dor de cabeça, porque essa atividade deu muita dor de cabeça no estudante. Então, vamos dizer que ele gastou aí R$5 com esse remédio. Tá? Então, feito isso, criei a minha view de listar gastos. Vou salvar, né? Eu utilizei aqui o atalho Ctrl S, mas vocês também podem vir aqui e clicar em salvar, tá? Só para acompanhar, a gente vai vendo que os nossos arquivos vão sendo rastreados aqui nessa opção do GitHub, né? Na verdade, do controle de versão do próprio Visual Studio Code, mostrando quais são os nossos arquivos que estão com alterações pendentes. Por enquanto, não vamos ainda enviar para o repositório, vamos deixar para enviar de uma vez só. E vamos dar prosseguimento à resolução da atividade. A próxima etapa pede aí que a gente crie no controller gastos o método novo que carregue um view chamado novo gasto. Então, eu já estou aqui com o meu controller gastos aberto, vou retornar para ele. Vou criar uma cópia aqui do meu método index, só que agora o meu método vai estar chamado de novo. E o que ele vai fazer é chamar uma view com o nome novo gasto, tá? Salvei aqui o meu arquivo. O que é que eu vou fazer? Vou abrir novamente aqui, ó, na minha pasta de views. Vou criar um novo arquivo chamado novo gasto.php. O que é que eu vou fazer nesse arquivo novo gasto? Criar um arquivo HTML contendo um formulário que vai ter um campo para data, input type. Date, name, data. Dá um BRzinho aqui. Vou criar 3 campos, um para data, um para descrição, vai ser do tipo text, o nome vai ser descrição, e um para valor, vai ser do tipo number, e o nome dele vai ser valor. Também na questão eu peço para criar 2 botões, um do tipo submit, que ele vai enviar o formulário. E outro botão do tipo reset, que vai servir para limpar o formulário, tá certo? Então, defini aí a minha view, salvei e já concluí aí
essa segunda questão, tá certo? Próxima questão pede o quê? Que a gente crie um novo controller chamado de categorias. E esse controller deve possuir os métodos index e novo, tá? Então, a gente pode copiar, basicamente, o controller de gastos e fazer aqui o controller de categorias, tá? Então, eu vou fazer de forma mais rápida, porque, basicamente, ele vai ter os dois métodos, tanto o novo quanto o index, tá? O primeiro vai chamar o listar categorias e o segundo vai chamar o nova categoria. Então, vou de novo fazer uma cópia aqui de controller, tá? Vou abrir aqui o controller, abrir o meu controller de gasto, vou copiar esse conteúdo aqui e vou criar dentro da pasta controller um novo arquivo chamado categorias.php. Vou copiar o código aqui do meu controller de gastos, trocar o nome por categorias, tá? E as views, o que é que eu vou carregar? Na função index, vou carregar a view listar categorias. E na função novo aqui, eu vou carregar a view nova categoria. Tá? Então, meu controller de categorias está aí pronto, né? O que é que eu vou fazer agora? Vou criar a view de listar categorias. Então, na minha pasta de view, vou criar um novo arquivo chamado listar categorias.php. Vou criar aqui minha estrutura do HTML e vou criar uma lista que vai ter algumas opções, como transporte, alimentação e saúde, por exemplo. Tá? Então, são as categorias dos gastos que a gente tem no nosso projetinho. Tá? Então, salvei aí com o nome de listar categorias. E a parte de cadastrar, vou até dar uma fechadinha aqui para a gente não ficar poluindo o nosso Visual Studio Code. E a parte de cadastrar novo gasto, eu vou copiar aqui o conteúdo do meu formulário de novo gasto, né, para criar a minha view de nova categoria.php. Então, eu vou colar aqui esse código que veio da view do novo gasto e transformar para criar a view da nova categoria. Vamos só confirmar o que é pedido nessa nova view, né? Ele pede que a gente tenha dois campos, um para o nome e outro para a descrição. Então, aqui, ó, a gente vai ter o nome da categoria, vai ser o tipo teste, o name e nome, e a descrição vai ser igual. A gente vai ter dois campos e os mesmos dois botões, um para enviar e outro para resetar, certo? Então, aí feito isso, a gente concluiu a criação dos nossos controllers, né, e das nossas views, tá? Então, vamos prosseguir aí para o que mais é pedido na atividade. É pedido que a gente modifique o controller padrão do CodeNighter para apontar para o controller de gastos, tá? Isso porque assim que a gente clona o repositório que contém o código do CodeNighter, ele sempre aponta para o welcome.php. E o que a gente vai querer fazer é que esse controller, ele aponte para o nosso controller padrão principal, que é o controller de gastos, certo? Então, onde é feita essa modificação é feita no arquivo roots, né? Que está dentro da pasta config e dentro da pasta application. Então, voltando aqui para o Visual Studio Code, eu vou abrir aqui a pasta config e vou localizar esse nosso arquivo roots, né? Então, abri aqui o meu arquivo, vou localizar a linha que tem o default controller e onde tem o welcome, que é o primeiro controller, a gente vai trocar para gastos, tá ok? Isso vai fazer com que, quando a gente digite o endereço do nosso site, esse site ele abra já com o que tem no método index do nosso controller padrão, no caso do controller gastos, certo? Então, vou salvar aqui, ó, o meu arquivo roots. Então, agora aqui eu já tenho no meu rastreamento do meu código, ó, já tenho aqui vários controllers, né? Vários arquivos modificados, certo? Então, vamos ver mais o que é pedido no nosso projeto.
é pedido que a gente remova a necessidade de digitar o index.php do endereço do projeto. Isso porque, por padrão, o CodeNighter exige que a gente digite aquele endereço, o endereço do nosso site, /index.php, o nome do controller e, por fim, os métodos, né? Então, para que a gente não precise digitar esse index.php toda a vida, eu coloquei na semana passada um material complementar para vocês, né? Que tem um videozinho do meu canal que mostra como remover o index.php. Então, eu vou abrir aqui esse vídeo porque no comentário desse vídeo tem uma. Deixa eu fechar aqui para não ficar abrindo os dois ao mesmo tempo. Então, no comentário desse vídeo tem o código que vocês vão precisar para remover o index.php. Então, eu vou copiar esse código aqui, ó. Copiar. E eu falei para vocês que esse código ele deve ser inserido no arquivo htaccess.htaccess na raiz do projeto de vocês, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou abrir aqui o meu projeto do CodeNighter. A raiz do projeto é antes da pasta Application, tá certo? Não é dentro de Application, é exatamente na parte principal do projeto mesmo. Aqui sem nenhuma pasta aberta. Então, nessa parte aqui, ó, vou clicar até aqui fora e vou apertar na opção de criar um novo arquivo. Qual que vai ser o nome do meu arquivo? .htaccess, tá? E nesse arquivo eu vou copiar o código que eu trouxe lá daquele código do YouTube, tá? E lá no comentário do vídeo, eu digo que vocês têm que substituir esses colchetes pelo símbolo da tag, né? Maior, menor. Isso eu só coloquei assim porque o YouTube ele não permite que a gente use esse símbolo de tag lá no nosso código, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó, esse conteúdo e agora nosso código, né, nossa atividade, ela tá quase toda completa. O que mais que falta? O último passo da atividade é sincronizar essas modificações feitas no repositório do GitHub e publicar o resultado das modificações no Heroku, né? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Nosso código, ele por enquanto, ele está na nossa máquina local. A gente precisa enviar esse código para o repositório remoto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sincronizar essas alterações, ó. Primeiro, desculpa, a gente vai vir aqui na nossa linha do tempozinho, né, de controle de versão, e efetivar essas mudanças para o repositório remoto. Então, vou colocar aqui as mensagens, criação dos controllers, gastos, categorias e suas views, certo? Vou colocar essa mensagem, criação, 5 caracteres acima de 50 na linha atual. Acho que ele está achando muito grande essa mensagem, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, vou definir aqui, ó, vou confirmar essa minha alteração. Ele diz que não tem nenhuma alteração preparada para ser confirmada, pergunta se a gente quer preparar, né? Quer que a gente adicione esses arquivos no repositório e faça o commit desse repositório automático. Então, vou colocar aqui sim, e ele vai fazer a confirmação dessas mudanças. E agora a gente precisa dar o envio desses arquivos para o repositório, né? Fazer o push, né? Digamos aí. Tá? Então, vou clicar aqui nessa barra de status, já tem informando que tem uma alteração para ser enviada para o repositório. Eu vou clicar nela para ele enviar essa informação, tá certo? Então, vamos confirmar aí para nossas alterações serem enviadas para o repositório. Então, feito isso, nosso código, vamos confirmar se nosso código subiu para o nosso repositório de controle de gastos. Tá? Então, eu vou vir aqui e verificar, ó, que agora sim o meu repositório já está com as alterações realizadas. Criação dos controles de gastos, categorias e suas views. Foi aquilo que a gente fez. Só para confirmar, vou abrir aqui, ó, o commit e ele mostra todas as modificações feitas usando esse commit. Tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vai
fazer a sincronia desse repositório com o Heroku, né? Então, vou abrir aqui minha página, né, heroku.com. Já estou logada, se vocês não tiverem logados, vocês façam login com a conta de vocês. E eu vou criar uma nova aplicação. Então, vou clicar no botão New, Create New App, e eu vou definir como controle gastos Alba, tá? Então, esse vai ser o nome do meu site. E vou tirar esse hífen, vou deixar tudo junto. Controle gastos Alba, e vou criar minha aplicação. Então, vai vir aqui para aquela tela que a gente já trabalhou com ela. E qual que é o método de envio que a gente quer? A gente quer conectar com o GitHub. Então, o meu repositório já está conectado com... O meu Heroku já está conectado com o meu GitHub. Eu vou procurar aqui por controle de gastos. Controle, como é o nome? Controle gastos Alba. É controle gastos Alba, tá? É o nome do meu repositório. Então, ele encontrou, eu vou conectar com esse repositório. Vou habilitar que sempre que eu fizer alteração no GitHub, ele já publique automaticamente. Então, vou habilitar o deploy automático. E vou, nesse primeiro momento, eu vou efetivar manualmente o deploy do meu código. Então, vamos aguardar aí para que essas alterações sejam sincronizadas com o Heroku. Então, concluído aí, ó, essa opção, vou clicar aqui no botão de View para abrir o nosso projeto, tá bom? Então, só para confirmar, ele abriu aí o método index do controller gasto, certo? Porque é o controller padrão, né? Então, nossa aplicação vai abrir diretamente ele. E se eu quiser ver aquele método novo, né? Vou colocar o nome do meu controller barra o nome do método e ele vai abrir o formulário, né? Vai carregar a view que a gente pediu para carregar no método novo. E posso testar aí o meu outro controller, que é categorias. Para abrir o método index, eu não preciso colocar o nome, né? Ele vai abrir aí o que é que eu defini na view, que é carregada no método index. E se eu quiser abrir aí o método novo de categorias também, é só digitar o nome do controller barra o nome do método. Tá ok? Para concluir a atividade, o que é que vocês têm que fazer? Eu vou pegar o nome desse repositório, ó, o nome do repositório que a gente fez as modificações, eu vou copiar. E aqui na entrega da atividade, ó, nesse formulário, eu vou colar o código do GitHub e também o endereço do Heroku, né, onde está publicado o nosso código, que é esse endereço aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui, tá certo? Então, feito isso, vou enviar a minha atividade e isso aí conclui a nossa atividade, tá bom? Então, espero que essa resolução contribua aí para vocês conseguirem finalizar essa atividade com sucesso. E qualquer coisa, vocês podem tentar entrar em contato comigo para que eu contribua aí auxiliando vocês nessa resolução, tá ok?